Bom dia, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Este é o dia que o Senhor fez e este é o momento em que nós chegamos até você com esse presente de Deus para nós, da nossa vida, para este nosso encontro dominical, um encontro com a palavra, todos os domingos pela manhã. Esse horário nós estamos aqui transmitindo para você, para que você possa ter também a oportunidade de, ao encontrar-se com a palavra de Deus, você receber do Senhor a bênção dele na sua vida, a administração do Senhor sobre você. Quer você esteja ao vivo aqui, quer você esteja assistindo a um dos vídeos publicados, nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor está falando ao nosso coração e vai falar ao seu nesta manhã, eu tenho certeza disso. Então, se você puder ficar aí, puder ouvir, acompanhar tudo isto, né? Seja na gravação ou ao vivo, Deus tem uma palavra dele para o seu coração. Esse é o nosso objetivo aos domingos pela manhã, com este encontro com a palavra. Meus irmãos, eu estou compartilhando com os irmãos sobre alguns elementos básicos da vida cristã. A gente está conversando sobre isso já há várias semanas, vários domingos, né? Nós estamos conversando sobre esse tema, visando termos essa sustentação do Senhor, termos essa convicção de quem é o Senhor, aquilo que Ele faz na nossa vida. E hoje nós vamos dar sequência a este tema sobre esses elementos básicos da vida cristã. Nós já destacamos uma série de princípios que nos trazem então essa segurança da nossa vida, nos traz a certeza e a segurança da vida em Cristo Jesus. Nós concluímos na penúltima semana falando da justiça de Deus. O fato de Deus ser justo, ele nos dá então esta segurança da salvação. A nossa segurança se baseia na justiça de Deus e não na nossa capacidade, não na nossa religião, não na nossa igreja ou denominação. Deus, na sua justiça, ele então nos assegura que somos salvos e podemos nos firmar nesta verdade. Hoje eu quero ler com você um texto bem conhecido e nós vamos considerar um pouquinho mais a respeito desta segurança que nós temos da nossa salvação. João capítulo 1, versículos 11 e versículo 12, onde lemos assim: Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vejam, meus queridos, a segurança da nossa salvação, um dos aspectos é o fato de que, através de Jesus, nós nos tornamos, então, filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. Este é um privilégio, isso é uma bênção, um presente que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos dá, Ele não vai ficar retirando de nós. Nós temos a segurança da salvação, porque se a salvação é esse dom gracioso de Deus por nós, se Ele nos deu através de Jesus na cruz, e pela fé nós aceitamos esse presente, e Ele presente é nosso, Ele não vai tirar esse presente da nossa mão se nós somos seus filhos. É como um pai que dá um presente para o filho, e o filho se alegra com ele, se sente feliz com ele, esse
esse pai não vai tomar esse presente desta pessoa, desse filho dele, a menos que ele tenha feito um mau uso, né? E às vezes por uma questão de disciplina, ele retira do filho, mas tão logo o filho é disciplinado, ele devolve, porque não pertence mais a ele, já pertence ao filho. Se nos tornamos filhos de Deus, somos sujeitos à disciplina que vem de Deus. Que a Bíblia diz que ele corrige aqueles que ele ama. E ele açoita aqueles a que ele chama, aqueles que são seus filhos. Deus, ele é um Deus disciplinador. Às vezes nós confundimos esta ação de Deus e falamos, mas Deus é amor. Sim, a correção é um dos atos de amor. Quando você corrige o seu filho por um ato errado dele, você não o corrige porque você não o ama. Você disciplina exatamente porque você o ama, porque você quer ver o seu filho sendo uma pessoa útil, uma pessoa salva, uma pessoa transformada. Então você corrige o seu filho por causa do amor. Então o pai que não disciplina o filho porque acha que isso está faltando amor, ele está demonstrando que não ama o filho. Então, se você ama seu filho, você o disciplina, você o corrige. Você não vai ficar aí esperando por conceitos mundanos que dizem que não pode corrigir, que senão você interfere na personalidade do seu filho. Ninguém interfere. Imagine só, nós somos da geração mais antiga, quantas disciplinas nós recebemos? Quantas coros, né? Quantas varadas nós tomamos, né? Eu tomei muitas, né? E quanta disciplina nós recebemos. Eu louvo a Deus, porque esse foi um ato de amor dos pais. Então, quando nós somos filhos, Deus corrige aqueles que Ele ama. Deus corrige porque Ele ama, porque você é filho. Se você não é corrigido por causa dos seus atos, significa que falta alguma coisinha em você para você se tornar filho de Deus. Que o filho de Deus é corrigido por Ele, para que você possa andar nos caminhos do Senhor. Então, essa convicção que nós temos, de termos recebido de Deus esse presente e que o Senhor não vai tirar de nós esse presente, nos leva então a entender a segurança do presente que nós recebemos. A segurança da salvação que nós temos em Cristo Jesus, porque nós nos tornamos então filhos de Deus. Essa certeza, essa segurança que recebemos através do nosso novo nascimento é a vida eterna com o Senhor. A vida eterna não é algo que você vive depois da morte. A vida eterna começa no ato que você se torna filho de Deus. No momento quando você entrega a sua vida a Jesus, a vida eterna com Cristo começa naquele momento. Mas o ser humano por si só, por seu nascimento, a Bíblia diz que ele já é eterno. O livro de Eclesiastes diz que Deus, quando fez o homem, colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, todo ser humano, quando nasce, ele tem uma alma que é eterna. Se ele se entrega a sua vida para Jesus, a sua eternidade será com Jesus, lá no céu. Se ele rejeita Jesus, a Bíblia diz que a eternidade dessa pessoa será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, junto com Satanás e seus anjos, que a Bíblia chama de inferno. Isso não é invenção da igreja, do pastor, não é uma forma de produzir o medo nas pessoas, não é nada disso. É ensinamento da palavra de Deus. Então, o ser humano, ao ser gerado, ele já se torna um ser eterno. Agora, quando ele chega ao momento da escolha dele, da decisão dele
ele decide por Jesus, ele tem a vida eterna com Jesus. Aí ele tem a garantia da sua salvação, de estar no céu para sempre. Mas quando ele ouve a palavra do Senhor e escolhe por si mesmo negar o Senhor, não quer compromisso com Jesus, não recebe Jesus na sua vida, ele já tomou uma decisão, ele já fez uma escolha. E nessa sua escolha virão então as consequências da sua escolha, se ela foi feita para viver longe do Senhor. Agora, quando nós recebemos a Jesus, então nós recebemos uma vida eterna, uma vida que jamais pode morrer, uma vida que estará para sempre com o Senhor. Uma vez que nós estamos com Jesus, nascemos em Cristo Jesus, temos essa nova vida em Jesus, significa que nós não podemos, vou usar uma expressão aqui, não sei se ela existe, desnascer. Você nasceu, então você não vai desnascer. A partir do momento que você nasceu em Cristo, a sua vida vai continuar em Cristo Jesus. Então, a certeza que nós podemos ter, a segurança que temos então da nossa salvação, ela reside no fato de nós nos tornarmos filhos de Deus. Agora, meus queridos, a gente sabe que nesses últimos tempos a Bíblia nos diz que Satanás tem se levantado para tentar enganar, se possível, até os próprios escolhidos, ou os próprios eleitos do Senhor. Ele tem se manifestado, ele tem colocado dentro das nossas igrejas pessoas que têm a aparência de filhos, mas que não são filhos, que não foram filhos por adoção, então, e estão infiltrados na igreja sem viverem uma vida cristã verdadeira, achando que estão salvos, completamente enganados a respeito da salvação. Uma das estratégias que o diabo usa para fazer com que essa pessoa seja enganada é dizer para ela o seguinte: olha, você frequentando a igreja de vez em quando, você já está salvo. Você foi batizado numa igreja local, você está salvo, não precisa de mudança de vida mais. Você, além de ir à igreja, você, um dia da semana você tira, lê um versículo bíblico, ora uma vez por semana. Meus irmãos, isso são sinais da apostasia dos últimos tempos, em que as pessoas estão sendo enganadas de todas as formas. Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas teriam comichões nos ouvidos. Queria ouvir pessoas que falassem aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que Deus quer dizer e quer nos ensinar. Então, uma grande enganação nesses últimos tempos na igreja do Senhor Jesus tem sido essa, fazer com que a pessoa seja enganada, crendo que ela está salva, simplesmente porque ela vai na igreja, ou porque ela lê um versículo por semana, sem um comprometimento com Jesus. Depois, lá fora, ela vive uma vida completamente distorcida dos princípios do Senhor, e acham que com isso estão salvas. Então, são enganações do diabo para fazer com que você ache que você já está salvo, que você não precisa então se tornar filho de Deus, não precisa que todos os homens são filhos de Deus, então eu posso fazer isso, eu estou salvo. Isso é mentira, porque a Bíblia não diz que todos os homens são filhos de Deus. Deus que nós lemos diz que aqueles que o receberam pela fé se tornaram filhos de Deus. Só quem se compromete com Jesus para uma vida santa, uma vida separada com Jesus, consegue realmente ter a certeza de que ele é filho de Deus. Então não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Se você ainda não fez uma entrega da sua vida a Jesus, que você possa fazê-lo
ainda hoje. Se você ainda não é filho de Deus, que você possa voltar para Jesus, confessar Ele os seus pecados e pela fé recebê-lo na sua vida, para que você se torne então filho de Deus. Porque só assim você tem a segurança da sua salvação. Então não se deixe enganar, ouça o Senhor, ouça a palavra do Senhor. Não se apoie na palavra de homens, confira na sua Bíblia aquilo que é te dito a respeito da palavra de Deus, o que é verdade, o que não é verdade. As pessoas citam textos bíblicos completamente fora do contexto para tentar justificar uma forma de enganar as pessoas. São os emissários de Satanás para tentar enganar as pessoas. Então, que você possa ser alguém que confira na palavra de Deus, siga os princípios do Senhor na sua palavra e viva realmente como filho de Deus. Não se deixe enganar de forma alguma. Uma próxima característica da sua segurança da salvação, que nós podemos pensar sobre ela também, é entender que Deus pode garantir-nos a salvação por causa da sua força. Deus é um Deus forte, poderoso, é Deus soberano, Deus sustentador de todas as coisas. A nossa salvação, a nossa segurança disso está nesse fato da força de Deus. Deus não está disposto a permitir que alguém ou alguma coisa nos tome dele. Assim que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, agora nós temos um poder de Deus, uma força de Deus que nos protege para que nós não nos afastemos dele, não nos tire da presença do Senhor. Deus então não permite que qualquer pessoa ou qualquer outra coisa possa te tomar dele. Foi isso que ele disse em João capítulo 10, nos versículos 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, de modo algum perecerão eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai é maior do que tudo. A mão do meu Pai ninguém pode as arrebatar. As pode arrebatar. Então vejam, a mão do Senhor Jesus Cristo, são mãos poderosas que nos seguram, que nos protegem, que nos abençoam e que nos fortalece. Mesmo que nós tentássemos fugir do nosso Pai, seria impossível, porque Ele é um Deus forte, é um Deus onipresente, um Deus que está em todos os lugares. E sendo esse Deus onipresente, não há como você fugir da presença dele. Existe alguns ensinamentos, é o seguinte, que Satanás ele tem o poder, tem força, e que Deus é mais forte. Não existe comparação de força aqui. O diabo é um ser vencido, derrotado, não tem comparação de força. Você não pode colocar a ação maligna, a ação do diabo, como um paralelo para mostrar a força de Deus. Não. A força de Deus é infinitamente, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Criador do universo, o Senhor de tudo e de todos. Satanás é uma criatura decaída, não é algo que possa ter qualquer condição, qualquer força para competir com Deus. Acontece é que nós que escolhemos, Deus nos dando esse livre-arbítrio, nós escolhemos não servir a Jesus e passamos a servir a Satanás e damos lugar a ele em nossa vida. Não que Deus não seja forte, porque no momento quando você recebe a Jesus como Salvador na sua vida, o poder de Jesus na sua vida retira o poder de Satanás de você. Então não tem como você traçar aqui um paralelo de forças, porque Satanás não tem essa força para ser medida com o poder de Deus. Então Deus, pela sua força, pelo seu poder, nos dá então esta segurança da salvação em Cristo Jesus. É o texto que
Jesus disse aqui em João 10, 28, ele nos mostra aqui que aqueles que receberam a Jesus pela fé, ninguém pode arrebatá-los da mão dele. Ninguém pode tirar, porque pertence ao Senhor. Não há força, não há poder capaz de intervir para retirar você da presença de Deus. Mas para isto, você precisa ser filho, receber de Deus a promessa que Ele deixou registrada na sua palavra para nós, de que pela fé nós nos tornamos filhos de Deus. E uma outra característica que eu quero destacar com você hoje, a última que eu vou destacar hoje, na outra semana, nós voltamos com o encontro com a palavra e tratamos de outras características para a segurança da salvação. Essa terceira que eu quero tratar com você hoje é que Deus é um Deus que jamais muda. Deus não muda. Deus já nos fez a promessa e não há mudança. Como seres humanos, nós sofremos muitas mudanças em nossa vida. Lembra que tem aqueles momentos onde você está com a fé mais elevada, ou com os momentos você está mais já sentindo mais fraquejado, mais fraco, né? Algum momento você está sentindo aquele fervor, outro momento parece que você está meio frio, né? E aí você volta para a presença do Senhor e você recebe de novo esse fervor, esse calor do Espírito Santo na sua vida. Então a nossa salvação, ela não está baseada no homem, porque o homem é muito volúvel. E o homem, sendo volúvel, um momento ele está de um jeito, outras vezes ele está de outra. Os nossos sentimentos são o que se chamam sentimentos flutuantes. Esses sentimentos flutuantes são aqueles que um momento está de um jeito, outra hora a gente está de outro, né? Um momento ele está triste, um momento está alegre, um momento está dando risada, no outro está chorando, do nada. Especialmente nesses últimos tempos de pandemia, quando as pessoas estão emocionalmente tão abaladas, né? Agora, em Deus não há nada disso. Em Deus não há mudança nenhuma. Por isso a nossa salvação, ela está fundamentada em Deus, porque o seu amor por nós é imutável. Deus não muda jamais. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Em Tiago 1,17, Tiago diz assim: o Pai das luzes, em que não há variação nem sombra causada pelo movimento. Outra versão diz: em quem não há variação de mudança, não há qualquer mudança no Senhor. Lamentações 3, 22 a 23, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então veja, cada manhã a misericórdia do Senhor é renovada na sua vida. Nada vai mudar isto, quadro algum, situação nenhuma no mundo, mudanças no mundo alguma vai mudar esta verdade, porque esta verdade se fundamenta em um Deus que é imutável. As sociedades mudam, os costumes mudam, a forma de vida, as profissões, tudo muda. Os conceitos em diversas áreas mudam, mas a palavra de Deus não. Livros educacionais de um ano para o outro mudam. Mesmo os ensinos os mesmos ensinos que foram dados para nós em nossa fase escolar, não são os mesmos dados hoje. Já houve mudanças e mais mudanças todos os anos. Os pais, e que o digam, né, a questão de materiais, que compram livros e tem que comprar, se outro filho for cursar a mesma série, que o livro não serve, já ficou desatualizado. Com o Senhor não acontece isso. Nele não muda. A palavra dele não muda. A palavra dele dura para sempre, é eterna. A palavra dele que nos garante, então, essa nossa salvação é verdadeira.
Então nós precisamos viver esta verdade fundamentado nesta grande fidelidade do Senhor por nós. E assim, meus queridos, fazendo assim, a nossa vida será fortalecida pelo Senhor todos os dias por meio da sua palavra no seu coração. Então, que você possa colocar esta palavra no seu coração, como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, no Salmo 119, versículo 105. Então, meu querido, eu quero convidar você nesta manhã, você que está aqui conosco, nos acompanhando, conosco nesse momento, que você possa realmente avaliar e reavaliar a sua vida. Você realmente é filho de Deus? Já recebeu Jesus pela fé? Crê que o poder de Deus na sua vida é maior do que qualquer ação humana de outras pessoas, que o poder de Deus na sua vida é maior que o poder de Satanás, que ele é um ser criado, que foi derrotado e que você é vencedor em Cristo Jesus por causa da força de Deus na sua vida. Você pode ter a firmeza, a segurança da sua salvação. Você crê na imutabilidade de Deus, que Deus não muda jamais, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Então, se você crê nisto, bem-vindo ao mundo dos filhos de Deus. Que você viva realmente pela fé em Jesus. Não por causa da sua igreja, não por causa de se ter uma religião, mas é por causa de Jesus na sua vida. Jesus, ele é a razão da nossa fé. Jesus, ele é a razão do nosso viver. Jesus é o Senhor que cuida de nós a cada dia, que segura-nos pela sua mão, que nos garante esta maravilhosa salvação que temos em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê sabedoria, te dê discernimento e entendimento da palavra do Senhor, para que você viva realmente seguro nas mãos do Senhor, não hesitando jamais, não duvidando jamais, mas sendo sempre um filho amado de Deus, filho por adoção, filho amado do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê esse entendimento. Domingo próximo pela manhã, nesse horário entre 10h15 e 10h30, nós entramos novamente aqui ao vivo falando com você sobre esta segurança da salvação. Vamos continuar nesse encontro com a palavra, levando ao seu coração uma palavra vinda do Senhor, de edificação para a sua vida, de fortalecimento espiritual, para que você enfrente esses novos tempos com fidelidade e com a certeza da vitória que vem através do nome de Jesus Cristo. Então nós vamos fazer uma oração. Se você quiser se unir a mim nesta oração, vamos fazê-la e logo depois nós estaremos encerrando. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por esta manhã, por este encontro com a palavra, pela oportunidade, Deus, de chegar até essas pessoas, seja agora através daqueles que estão junto conosco aqui ao vivo, ou aqueles que que estão assistindo, estarão assistindo através das gravações publicadas, seja no Facebook ou no YouTube. Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor não volte vazia, que essa palavra do Senhor fortaleça os corações, que esta palavra do Senhor possa produzir, Senhor Deus, a alegria do Senhor em cada vida, que essa palavra do Senhor possa produzir segurança de salvação a cada um, para que nada, nem ninguém nos afaste da sua presença. Diante das dificuldades que enfrentarmos, Pai, no dia a dia, nos fortalece, Deus, nos fortalece. Ajuda-nos a entender como esse amor do Senhor se manifesta em nós, aqueles momentos que somos disciplinados. Às vezes nós não gostamos, ninguém gosta de ser disciplinado, mas quando Deus nos disciplina por amor, nós reconhecemos a disciplina, a correção do Senhor,
para nos fazer melhores filhos dele. Então nos ajuda, Deus, a aprendermos com a disciplina e vivermos uma vida fiel com o Senhor. Não nos deixe, Deus, viver longe da tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a estudar na sua palavra, ter uma vida de oração, de congregarmos, de termos compromissos com o Senhor, mas nunca nos esquecendo que o que garante a salvação é Jesus Cristo vivendo em nós. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nós vamos encerrar por aqui a nossa live de hoje, desde já agradecendo a você pela presença. Essa live nós fazemos através da Primeira Igreja Batista, no bairro Industrial, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1158, no bairro Industrial. E hoje à noite, 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração a Deus e ministração da Palavra do Senhor. Você que está por aqui e puder estar conosco, nós estamos desenvolvendo uma série de ensinamentos sobre fé, uma fé que nós precisamos exercitá-la nesse novo tempo de recomeço nas nossas vidas. A gente está conversando sobre isso durante essas semanas e então, se você quiser estar presente com a gente, 19 horas aqui no templo. E também a Primeira Igreja Batista no bairro Águas Claras, né, que é uma congregação da nossa igreja, onde ali reúne um grupo grande de irmãos que estão ali servindo ao Senhor. Aos domingos, às 18 horas, realiza-se ali a escola bíblica dominical e às 19 horas o culto de adoração e proclamação da palavra do Senhor. A Primeira Igreja Batista no bairro Águas Claras fica na Rua da Horta 530, no bairro Águas Claras, em Belo Horizonte. Então, você que mora, que está na região, que quiser participar ali, você também será muito bem-vindo. Nosso amado pastor Gessé Souza, pastor da igreja, lá está lá para receber você de braços abertos. Que Deus possa abençoar a todos, aqueles que nós estamos visualizando conosco aqui, né? Pastor Gessé, minha irmã Sirene, a Tati, e não sei se tem outras pessoas aqui que já estamos, não está dando para visualizar todos, mas todos são bem-vindos e fiquem firmes na presença do Senhor. Bom, daqui a pouco esse vídeo está publicado no Facebook, ele está também publicado no YouTube, no canal PR. Paulo César com Z de Carvalho. E ali você pode compartilhar esse vídeo com quem você assim desejar. Tá bom? Só lembrar de se inscrever ali quando você entrar lá, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, te guardar, te dar um dia em paz e te dar uma semana vitoriosa na presença do Senhor. Querendo Deus, próximo domingo nós voltamos então com o encontro com a palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde e sustente a sua vida em cada momento. Em nome de Jesus.